De Papo com Cidinha está de volta e desta vez com um assunto que está mexendo com a cidade de Uberaba. E não mais, não menos importante para este assunto, nós vamos conversar hoje com a reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Marinalva Vieira Barbosa. Professora, um assunto que está mexendo com a cidade, Geoparque Uberaba. Pois é, né? É um projeto que ele é um projeto de futuro, que projeta um futuro para a cidade, projeta um futuro para a universidade. Ele, em função disso, do que nós podemos fazer com essa ideia, ele gera hoje uma grande expectativa, também uma grande responsabilidade. Eu acho que é preciso ter isso em mente. Para se construir um geoparque, a gente precisa saber onde nós queremos chegar com isso, ter os planejamentos, e a perspectiva agora, né, que é da chancela no dia 27 de março, eu acho que é a continuidade, é a consequência de um primeiro movimento que já foi feito, que a gente deve valorizar muito, eu acho que a gente deve comemorar, tem um trabalho de um longo tempo aí, mas ao mesmo tempo a gente deve tomar então como referência essa data festiva para a gente pensar, né, dar continuidade nessa construção já com ideia do que será o Geoparque, qual o impacto dele para a cidade, para a universidade, o que nós podemos fazer com essa ideia? A senhora trabalhou bem umas perguntas que eu gostaria de fazer para a senhora. A importância do Geoparque Uberaba para a UFTM. Olha, quando a gente olha, principalmente o relatório que foi feito pelos avaliadores da Unesco, o papel da universidade está muito delimitado, tá bem desenhado lá, que é a questão dela trabalhar com o ensino, a pesquisa e a extensão. Ou seja, ela entra nesta proposta se responsabilizando por aquilo que é próprio da sua expertise, por assim dizer, né? Então, para a universidade, eu tenho dito o seguinte: é um projeto de grande importância, porque ele abre a possibilidade da gente construir um conjunto de projetos, de ações culturais, entende? A partir de uma visão do que a universidade pode fazer nesse campo, ele abre a possibilidade de nós pensarmos uma articulação do ensino que se faz dentro da universidade, olhando para o diálogo que esse ensino pode fazer com a comunidade, uma vez que a gente tem ali dentro a questão dos dinossauros, né, que é uma temática bastante atrativa, mas ela não é só atração, ela é lugar de pesquisa, de ensino, de aprendizagem. Então eu vejo como um lugar de suma importância para o diálogo, por exemplo, com a educação básica. A gente tem a questão da extensão, e ali é o diálogo com a própria comunidade. Eu acho que a UFTM tem uma chance fundamental de construir um projeto de valorização, de diálogo, que estimule o desenvolvimento daquela comunidade em que, no nosso caso, o Geossítio, né, que é Peirópolis, onde ele está localizado. Então, para mim, assim, é um projeto institucional, com um valor enorme, dentro de uma perspectiva em que a gente quer inserir a universidade num diálogo com a comunidade, mas também para ela participar da projeção da cidade como um espaço cultural, turístico, de qualidade. É uma coisa que a Unesco trabalha muito, uma questão é a questão da educação e principalmente a participação da comunidade dentro dessa educação. Aí vem do papel da UFTM nisso, dentro do que ela vai estar trabalhando. Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, eu gosto muito assim, nós temos feito uma série de movimentos ali. Agora mesmo eu acabei de assinar uma portaria criando um grupo de trabalho envolvendo vários setores da universidade para que esse grupo construa coletivamente, em diálogo com a comunidade onde o Geossítio da UFTM está inserido, que ele construa uma proposta para captação de recursos
visando então a recuperação, a reestruturação do museu, de toda aquela parte ali, nesta perspectiva do papel da universidade, e essa para mim é a questão, o papel que a universidade deve assumir, não só olhando para dentro do que pode ser feito aqui para nós, mas o que nós podemos fazer, como eu disse, na questão cultural, na questão do ensino, da pesquisa, olhando para as demandas que chegam, a ideia do Geoparque ele termina aglutinando, e para a responsabilidade da universidade dentro desse projeto. Então, assim, é uma questão muito, muito importante para nós nesse momento. Uma coisa interessante e importante, o Geossítio, sob a responsabilidade da UFTM, que é o de Peirópolis, né? Então, assim, há projetos, há ações envolvendo aquele geossítio que a senhora poderia estar citando para deixar o nosso telespectador ciente do que a universidade vai trabalhar no sentido de melhorar principalmente aquela questão? Então, a criação do GT, ele vai ter essa responsabilidade de construir os projetos, até porque nós avançamos. Nós estivemos no último mês em Brasília, nós estivemos em vários ministérios, falando da proposta, da necessidade da recuperação do museu, da necessidade de captação de recursos. Então, o GT que nós acabamos de formar é para fazer esse trabalho, mas há um projeto que está sendo tocado pela reitoria também, que é em diálogo com o Ministério Público. Nós estamos já num diálogo bastante avançado, para que daqui mais um tempo seja feita a cessão de toda a parte ali dos barracões, das casas que ainda estão com a Fundação Peirópolis, que seria uma cessão para a universidade administrar e construir projetos. E nós gostaríamos de pensar, a ideia que eu tenho discutido com os vários atores nessa questão é de que a gente construísse projeto, por exemplo, cultural, que nós construíssemos projeto de incentivo ao desenvolvimento da comunidade. Nós temos as doceiras, nós temos a comunidade com seus artesanatos. Eu acho que a universidade ela tem condições de, olhando para aquele complexo ali, construir propostas para isso. Nós precisamos desenvolver projetos que recuperem a memória histórica de todo o material que tem ali daquele espaço. Nós precisamos pensar em laboratórios, nós precisamos também pensar em propostas, olhando para o geossítio da universidade, que explorem, no sentido bom do termo, né, a própria marca Geoparque, né? O que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos transformar? Porque a ideia, o grande projeto, que é onde a reitoria está se inserindo, é da gente pensar um conjunto de projetos que façam com que o geossítio da UFTM, daqui mais um pouco, ele seja autossustentável. Que a gente tenha formas de captação de recursos, que a gente tenha formas de gestão, desde os museus até os projetos culturais, mas que eles sejam autossustentáveis, que eles gerem os seus recursos e tenham formas de gestão que inclusive sejam de investimento na própria comunidade. Esse é um diálogo que a gente vem fazendo com o Ministério Público, que envolve o Ministério Público, envolve também a comunidade de Peirópolis, e nós estamos dando os primeiros passos nesse sentido de construção de um projeto que ele começa no presente, mas ele tem uma perspectiva de longo prazo, do que nós queremos ser com aquele espaço ali, sob a gestão e a responsabilidade da universidade. Geoparque Uberaba é um projeto que não é atual, é um projeto para a vida toda, né? Sim, então, sim. Uberaba obtendo essa chancela da Unesco, então, e a UFTM ganha com isso, principalmente na formação, e a comunidade de Peirópolis, ali do entorno, todo mundo acaba ganhando, né? Sim. Eu tenho, assim, eu já fiz várias reuniões, inclusive com a prefeitura, com as signatárias, há cerca de acho que um pouco mais de um mês atrás. Eu reuni as signatárias na UFTM, na reitoria. Também conversamos há pouco tempo com a ABCZ, com a direção da ABCZ, porque além deste papel da universidade, de gerir, pensar projetos para o seu geossítio, eu penso que
a gente não pode pensar a ideia do geoparque, indo um pouco para essa questão do geoparque, como cada um no seu quadrado. É um projeto que eu coloquei isso. A gente precisa ter muita clareza do que nós queremos, sabe? A gente não pode se perder, eu tenho falado isso, nós não podemos se perder aí o conjunto em desencontros pequenos, porque isso pode depois refletir no projeto futuro. Então eu tenho insistido na ideia de que a UFM tem a sua responsabilidade dentro do seu geossítio, mas eu tenho insistido na ideia de uma articulação, porque quando a gente pensa, por exemplo, nós queremos discutir propostas que permitam o desenvolvimento da comunidade. Mas para fazer isso, a universidade ela tem uma parte que ela pode fazer, mas ela tem outra que ela precisa dialogar com a prefeitura, ela precisa dialogar com a ABCZ, que é um dos mais importantes setores produtivos da região. Nós precisamos do SEBRAE, entende? Que são atores que estão colocados nesse contexto e que a gente precisa dessa articulação visando, primeiro, o desenvolvimento do geoparque, porque a chancela ela é um ponto, mas ela não é o ponto final, uma vez que a proposta de geoparque ela será constantemente avaliada. Então, não significa conseguimos a chancela, está tudo resolvido. Não, ao contrário. A chancela é um ponto de partida que nós teremos que mostrar uma capacidade de organização, de planejamento, de pensar a proposta, para que daqui 3 anos ou 4 anos, quando nós formos novamente reavaliados, a gente mostra que a gente entendeu a proposta, tá? Nesse sentido, na reunião que a gente teve na reitoria com as signatárias, eu coloquei, é importante que a gente olhe para o relatório dos avaliadores da Unesco, separe quais são as ações de curto, médio e longo prazo, e a gente tenha um planejamento estratégico. Esse foi um pedido que eu fiz para a direção da Associação Geoparque. Falei, como signatária, eu gostaria de ter o planejamento de curto, médio e longo prazo da associação para o Geoparque. Porque também a gente não pode incorrer no erro em que, a associação, cada um fica lutando pelo seu quadrado. Ou a gente pensa essa proposta articulada em cima de um planejamento, ou no futuro a gente afunda com a ideia porque a gente não foi capaz de articular. E as responsabilidades, elas são muito grandes. O que eu estou dizendo, a universidade, ela centraliza essa questão do ensino, da pesquisa e da extensão, mas isso precisa ser pensado olhando por exemplo, se a gente quer trabalhar cursos que beneficiem a comunidade de Perópolis na questão daquilo que são as suas especialidades lá, o artesanato, a questão dos doces, das comidas tradicionais. O SEBRAE é um ator fundamental para fazer uma questão dessa. Se a gente quer pensar projetos que alcancem as escolas de educação básica, a prefeitura é fundamental, entende? Então a gente precisa ir olhando para essas nossas possibilidades e fazer esse planejamento. Portanto, o Geoparque não é apenas um signatário, é a união de todos em prol de uma comunidade, em prol de um projeto que a longo prazo, né, deve estar em evidência. Ele deve estar em evidência, ele não deve se perder em lutas particularizadas de grupos. Eu coloquei nessas reuniões que eu tenho participado, assim, eu entendo o seguinte, o Geoparque é um projeto institucional. E sendo institucional, ele é de interesse desta reitoria, desta gestão. Ele precisa ser cuidado com todo carinho, com toda preocupação, e é isso, como eu estou dizendo, que nós estamos fazendo. Nos últimos dias que eu tenho tratado disso com mais intensidade, eu tenho colocado, falei, enquanto reitora dessa universidade, eu não só estou dizendo que nós vamos apoiar, eu também estou dizendo que nós queremos saber de como esse processo vai andar. Hoje a universidade, a gente já tem um conjunto de servidores que está envolvido nesse projeto. A pretensão nossa é ampliar, como eu disse, formar o GT para pensar projetos de captação de recursos, organização do geossítio, mas ao mesmo tempo ter uma participação ativa no planejamento, porque ele não é um projeto da UFTM ou da prefeitura ou só da ABCZ, ele é um projeto nosso, da cidade, com esses 4 signatários, mas assim, ele é um projeto que a gente tem que ter uma profunda capacidade de pensar para além daquilo que nos é específico.
é pensar, por exemplo, o lugar dessas instituições e como elas podem dialogar e realmente construir projetos que impulsionem a vida da cidade como um todo, que impulsionem a vida da universidade, que isso se transforme num lugar de que o setor produtivo possa se ver representado, uma vez que nós temos a questão educacional, nós temos a questão cultural, mas nós temos também a questão econômica. Nós estamos falando de um projeto que impacta profundamente na vida desses atores e da cidade. Então, eu acho que a gente tem que ter É preciso que agora a gente se revista de um olhar ousado, de um olhar sonhador, não o sonhador no sentido ruim do termo, mas de fazer um projeto, de acreditar que a gente pode construir algo importante de futuro. Então, para finalizar, a senhora deixa uma mensagem para a comunidade uberabense e o seu entorno, principalmente que abrace o Geoparque e contribua para que esses signatários tenham um papel fundamental e importante de atuação em benefício dessa própria comunidade. Eu diria o seguinte, abracem o projeto do Geoparque, contem com a UFTM, tá? Contem com a gestão atual da UFTM, nós vamos fazer todos os esforços, todos os movimentos que forem necessários, porque a gente consiga, de fato, responder às nossas demandas, às nossas lições de casa que estão postas para nós dentro da questão do projeto, mas também fazendo uso, no bom sentido do termo, do que é o UFTM. O UFTM é uma instituição importante para a cidade de Uberaba. E é ciente deste nosso papel que a reitoria da UFTM, nesse momento, está desenhando a sua participação, a sua contribuição e a sua capacidade de proposição para construir esse projeto. Acho que essa é a nossa meta. Obrigada, professora. De Papo com Cidinho, volta uma novidade para